Pega sua Bíblia aí, amado. Boa noite. A paz seja convosco. Abra sua Bíblia aí na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Está mais para o finalzinho da sua Bíblia. Gálatas capítulo 6, por gentileza. Todos encontraram? Quem não encontrou, fala misericórdia, me espera aí. Amém? Gálatas capítulo 6, versículo de número 14. Minha Bíblia diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado. E o interesse do mundo em mim também morreu. Vou ler novamente, bem rápido. Vamos lá? Somente esse versículo, hein? Quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu. Vamos no versículo 15. Não importa se fomos circuncidados ou não, o que importa é que fomos transformados em nova criação. Versículo 15 novamente. Não importa se fomos circuncidados ou não. O que importa é que fomos transformados em nova criação. Se o Pedro estiver por perto, alguém pede para me ajudar aqui no teclado. São inúmeras as pessoas que se afastam do Evangelho diariamente, anualmente, mensalmente, em curtos e longos períodos de prazo. Alguns recebem essa palavra, guardam essa palavra até no coração, acredito eu sim, mas em pouco tempo se esquecem desse Evangelho. No nosso meio, principalmente se tratando de jovens e adolescentes, a gente vê, por exemplo, acredito que não seja o caso aqui, mas é importante a gente perceber e a gente vê, por exemplo, o número de universitários que até receberam essa palavra, mas quando ingressam numa faculdade ou algo assim, por exemplo, abandonam o Evangelho. Casais, até com um casamento instável, que Deus uniu, uma aliança que sim, Jesus preparou, mas se esquecem do Evangelho, se afastam do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele vai apresentar esse Evangelho de Jesus, ele vai apresentar as boas novas do Evangelho, uma boa notícia. Ele vai apresentar essa notícia aos Gálatas, nesta carta que a gente está lendo. Os Gálatas, eles vão receber essa carta com muito amor, com muita alegria, vão guardar essa palavra no coração. Mas o tempo vai passar e alguns falsos mestres, alguém com um ensino errado e trazendo para os nossos dias, aplicando para os nossos dias, alguém com um ensino daquilo que a gente conhece como mundo, como práticas mundanas, ensinos de práticas erradas que roubam a nossa fé, que são inimigos da nossa fé. Depois que Paulo já evangelizou os Gálatas, Paulo vai sair da Galácia e esse povo vai infiltrar esse ensino diferente naquele povo que conheceu o Evangelho. E com o tempo aquele Evangelho vai começando a ser apagado do coração daquele povo que vivia naquela comunidade.
esse povo e nós também, no nosso convívio, quando isso acontece, o que acontece com a nossa vida é que nós esquecemos do que Jesus fez na cruz por nós. Literalmente a palavra é: nós nos esquecemos. Até porque a gente esquece algo que a gente até certo momento sabe. Então, o povo da Galácia, os Gálatas, sabiam que Jesus havia morrido por eles, porque o apóstolo vai fazer uma descrição, vai apresentar esse evangelho para esse povo. Mas o tempo vai passar e com ensinos errados esse povo vai se esquecer desse evangelho. Esse povo vai ser influenciado por outras pessoas. Esse povo vai esquecer o valor do sacrifício de um homem que se fez carne, que era Deus, e entregou a sua vida pela humanidade. Eles vão se esquecer da maior mensagem já pregada na história do mundo. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deixa claro nesse versículo e até no decorrer de toda a carta. Essa carta vai ser a carta talvez que Paulo vai citar, acredito eu, mais a palavra cruz. O que Paulo queria fazer era lembrar os Gálatas da maior mensagem da história. Paulo queria dizer para os Gálatas: ei, vocês se esqueceram do Jesus da cruz que eu preguei. Estão vivendo outras práticas, estão acreditando em outras coisas. Voltem a se lembrar desse Jesus. Voltem a acreditar naquele que entregou a vida dele por vocês. E inspirado pelo Espírito Santo, existem alguns aspectos a respeito da cruz que Paulo vai deixar nesse versículo de número 14, apenas nele. Vamos falar hoje, subordinado ao tema bastidores da cruz, ok? Quais são esses aspectos? A primeira coisa que Paulo vai deixar claro no versículo de número 14. Preste atenção. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vírgula. Vamos parar aqui. Paulo está dizendo que a cruz, que a mensagem da cruz é a prioridade na vida dele. Paulo está falando: não existe outra coisa em que eu possa me gloriar. A palavra gloriar, se a gente pegar um dos sentidos, que é um sentido muito radical e muito forte, é uma obsessão. Aquilo que eu tenho coragem de gloriar naquilo, de gloriar por aquilo, é a minha obsessão. Então Paulo está dizendo, olha como isso é forte, apenas traduzindo uma palavra. Paulo está dizendo: a minha obsessão é a cruz. A minha única obsessão é o que Jesus fez por mim. Não existe outra coisa que faça sentido na minha vida, a não ser aquilo que Jesus fez por mim na cruz. E os Gálatas haviam esquecido o significado dessa cruz. A atenção de Paulo está voltada somente para o Calvário. A atenção de Paulo está voltada somente para aquilo que Jesus teve a capacidade de fazer pela humanidade. Então a cruz, primeira coisa, ela deve ser a nossa prioridade. Entretanto, não foi isso que os Gálatas fizeram e não é isso que a gente faz. Sim, existem exceções, claro. Existem pessoas sim que talvez já tiveram uma mensagem no coração parecida com essa que estamos pregando hoje, ou até várias, que a Bíblia nos dá um enfoque total da cruz e crê nessa cruz como um único sentido de se gloriar a ela. Mas a maioria de nós faz como os Gálatas fizeram. A maioria de nós não dá verdadeira prioridade à cruz, à morte de Jesus na nossa vida, na minha, na sua vida. O interessante é que nós, muitas vezes, e na maioria das vezes, eu me enquadro nesse grupo junto com você, nós não colocamos a obra de Cristo na cruz como a nossa prioridade. Mas quando foi necessário, Ele colocou a nossa vida como prioridade. Não foi alguém
que fez com que Jesus morresse por nós ou induzisse que ele assim o fizesse. Não foi Pilatos que entregou Jesus para a cruz. Não foram os soldados romanos que pegaram Jesus à força e o crucificaram. Não foi a traição de Judas que fez com que ele fosse para a cruz. Foi a própria vontade dele. No Evangelho de João ele diz: a vida é minha. Eu a tiro quando eu a quiser e eu a dou por vontade própria. Ele quis, Ele fez com que a minha vida, que a sua, a nossa, que a vida da igreja, que a vida de todo aquele que tenha coragem e fé para crer nessa mensagem da cruz fosse a prioridade da vida dele. Então, amados, a gente conclui que não é possível dividir essa glória. Olha o que Paulo está dizendo. Quanto a mim, eu não tenho interesse em me gloriar em mais nada, apenas na cruz. O que Paulo está dizendo é: não tem como dividir essa prioridade. Não tem como hoje eu acreditar na mensagem da cruz como se ela fosse a única mensagem a me apegar, e amanhã voltar aos meus desejos carnais, às minhas práticas erradas. Não que alguém tenha que ser um super-herói, porque nós sim pecamos, somos pecadores buscando a santificação. Porém, se a cruz teve o papel de retirar, de pagar a nossa conta, de arrancar os nossos pecados, foi isso que João Batista disse quando viu Jesus vindo até ele para se batizar: eis o Cordeiro de Deus, que tira. Essa palavra tira, a gente pode usar ela como arranca. João Batista está dizendo: está vindo o homem que vai arrancar o pecado do mundo. E às vezes nós dividimos essa glória, essa centralidade. Tanto é que uma mensagem como essa não tem tanto efeito do que uma mensagem que talvez, se estivéssemos falando sobre a sua área sentimental. Tanto é que uma mensagem como essa não tem tanto efeito de visibilidade como uma que, se a gente estivesse falando dos seus complexos que você enfrenta na sua vida, das suas guerras, frustrações e dilemas. Então a primeira coisa que Paulo diz nesse texto: a cruz, a morte de Jesus, a obra do Calvário, deve ser a nossa prioridade. Não podemos dividir essa glória, não podemos dividir essa atenção. Não tem como olhar para a cruz hoje, olhar para aquilo que me atrai no mundo amanhã. Paulo está dizendo para os Gálatas: ei, olhem somente para a cruz, parem de olhar para outras práticas, parem de pensar em fazer outras coisas, voltem ao evangelho que eu os apresentei. Então Paulo está dizendo: a cruz deve ser a nossa prioridade. Segunda coisa que Paulo quer dizer na parte B desse mesmo versículo: a cruz é nossa libertação. Olha só, vou repetir o versículo 14. Mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Cruz como prioridade, vírgula, preste atenção agora. Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A cruz para Paulo era a libertação da vida dele. A cruz desconectou a minha vida, a sua vida do pecado. A cruz nos separou do pecado. A cruz carregou de nós aquilo que era uma mancha. A cruz carregou de nós aquilo que era trevas dentro de nós e habitou com luz dentro da nossa vida. Ela nos libertou. Ela é a nossa libertação. Escute essa frase, preste atenção. O maior peso que Jesus carregou não foi de uma cruz de madeira que pesava talvez tantos quilos e até toneladas, não sei, isso não importa. O maior peso que Jesus carregou foi o seu pecado. Ele era muito mais pesado do que aquela cruz. Não, nós não estamos falando de algo físico, de algo material. Sim, esse púlpito é pesado, essa caixa é pesada, mas espiritualmente o seu pecado era muito mais. Uns machucados externos, as costas dilaceradas, um prego furado na mão, não representa nem um terço do peso que era carregar o seu pecado, e ele fez isso. A mensagem da cruz é isso, ela nos humilha.
nos humilha a ponto de reconhecermos que nós não fizemos nada para que isso pudesse acontecer. No Getsemane, Jesus chegou a suar sangue. No cenáculo, na última oração, na última reunião, no último culto que Jesus fez com os discípulos, Jesus parte aquele pão e entrega aquele vinho, demonstrando que aquele pão era o corpo dele, que ia ser rasgado, entregue pela vida daqueles que estavam naquele último culto, que aquele vinho representava o sangue dele que seria derramado no Calvário. E por que Jesus colocou todos esses discípulos nesse último culto, nesse último momento? Para mostrar que nós, aqueles discípulos, representa a gente, representa a igreja, representa que nós temos parte na morte de Jesus. Você, o seu pecado, você que gosta de criticar o Judas e nunca quer ser o Judas em um teatro, ninguém quer ser o Judas no teatro, é lógico. Você que gosta de criticar o Judas, você com seus pecados era aquele traidor naquele culto. Me desculpe o radicalismo da expressão, mas é de fato isso que representa. Os nossos pecados sendo pagos por aquele homem. Então, primeira coisa, a cruz deve ser a nossa prioridade. Segunda coisa, a cruz é nossa libertação. Atitudes mundanas, a partir do momento que você entende que a mensagem da cruz, que a morte de Jesus te libertou, atitudes mundanas vão parecer ser estranhas para você, e você vai parecer ser estranho para o mundo. Foi o que Paulo disse, olha só: pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Paulo está querendo dizer, o mundo ficou estranho aos meus olhos, e eu fiquei estranho para o mundo, fiquei diferente diante deles. Todo aquele que nasce de novo, que entende a mensagem da cruz, é tido como um estranho às vezes. Isso é normal. Jesus era bem estranho, se a gente for parar para pensar, mas fazia diferença em todos os lugares que chegava. E a verdade é que eu acho que às vezes essa estranheza é até uma estratégia de Deus, porque não adianta, quando alguém é estranho, as pessoas reparam mais nela. Ela parece alguém que está fantasiado de uma fantasia em um lugar onde todo mundo está igual, e todas as pessoas começam a olhar para ela. Assim é a sua vida, quando entende que a mensagem da cruz te alcançou. Você é estranho para o mundo, você chama atenção com as suas práticas, mas são as suas práticas que levam luz no contexto onde você vive. Você vai ser luz dentro da sua casa, no nome de Jesus. Você vai ser luz dentro da sua igreja. Você vai ser luz no seu trabalho, na rua, andando, pregando, cantando, não sei. Você será luz. Você é estranho para o mundo, mas reconhecido no céu. A cruz deve ser a nossa prioridade. A cruz é a nossa libertação. E por último, versículo de número 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Terceira e última coisa, a cruz gera em nós, ela é a nossa chance de transformação. A cruz, quando ela se torna a nossa prioridade, quando entendemos que a cruz virou a nossa prioridade, automaticamente ela vem e nos liberta. E quando ela nos liberta, nós nos transformamos. É uma escada. Prioridade gera uma libertação gera transformação. Os apóstolos foram transformados a ponto de defender um criminoso, isso mesmo, por causa dessa mensagem. Por que é que eu estou dizendo isso? Vamos imaginar no contexto dos apóstolos, pessoal. Vamos lá. Naquele tempo, alguém que era crucificado como Jesus foi, essa morte
com os braços abertos em um madeiro, em um formato de cruz, era algo comum para aquele povo. Jesus não foi o primeiro a morrer dessa forma, não. Muitos outros tinham passado por uma morte igual a de Jesus. Porém, aquele que morria dessa forma era um criminoso, era um marginal, era uma pessoa ruim para a sociedade. É mais ou menos quando nós vemos em alguns outros países que tem a sentença de morte para um criminoso, entendeu? Se for detectado que aquela pessoa cometeu um crime digno de ir para uma cadeira elétrica ou ser enforcado, por exemplo, a gente vê vários terroristas considerados os piores homens do mundo sendo sentenciados assim. Assim era uma pessoa que era crucificada. Era comum ter alguém crucificado naquele tempo. Então imagine comigo aqueles homens, aqueles apóstolos, ao contexto do lugar que eles estavam vivendo, eles estavam defendendo um criminoso, um homem que era tido como um ladrão, um assassino no mesmo nível. Eles estavam defendendo esse homem. Sabe por quê? Porque eles estavam transformados. Os Gálatas, esse povo da Galácia, estava rejeitando uma cruz que teve capacidade de transformar a vida deles. Paulo está querendo dizer para aquele povo: ei, lembra daquela mensagem que eu preguei para vocês? Lembra quando eu ensinei que um homem morreu pela sua vida, que um homem morreu pelos seus pecados? Lembra quando eu li para você Isaías, capítulo 53, que diz que ele foi andando como uma ovelha muda, sem falar nada, direto para o matadouro como uma ovelha? Lembra daquele que eu disse que está lá em Isaías, que todo mundo rejeitava ele, cuspiam nele quando ele passava carregando aquela cruz? Lembra daquele homem que carregava aquela cruz e de repente um outro homem chamado Simão teve que ajudar ele a terminar, ajudar no percurso do carregamento da cruz, porque ele não estava conseguindo sozinho. Lembra daquele homem que estava dilacerado, sangrando, que teve uma cruz com espinhos colocados na sua cabeça, que foi espancado? Lembra aquele homem que aqueles soldados pegaram a sua roupa e sortearam ela como se fosse um simples objeto que não tem valor nenhum e jogamos no lixo? Paulo está dizendo para os Gálatas: é desse homem que eu estou falando. Se lembre dele. Ele teve a capacidade de transformar vocês. Vocês estão o rejeitando. Tem uma ilustração que eu gosto muito, que mexeu muito comigo, que retrata bem aquilo que nós estamos falando hoje. Talvez no início possa parecer um pouco estranho, mas você vai entender. Havia dois irmãos adolescentes, jovens, sempre coloco assim, para a gente se enquadrar melhor. E esses dois irmãos viviam com a sua família, evidentemente pai e mãe. E tinham também um animalzinho de estimação, um cachorrinho, bem frágil, pequeno ainda. E esse menino, certa vez, o menino era mais novo que a irmã. Quem que é caçula aqui? Igual eu. Então esse menino era mais novo que a irmã. E esse menino ganhou um daqueles estilingues. Os Nutella não vai saber o que é isso, não. Estilingue é tipo uma arminha. Você puxa e solta uma pedrinha. E esse garotinho ganhou esse estilingue, estava todo feliz com esse estilingue. Certa vez ele lá nos treinamentos dele com o estilingue, menino levado, novo, né? E ele acertou uma pedra com o estilingue bem no cachorrinho recém-nascido. Matou o coitado do cachorrinho. Ceifou a vida do cachorrinho. Como todo menino, ficou desesperado. Não quis contar para ninguém, ficou caladinho. Falou: vou ficar calado. De repente a irmã dele chega no ouvido e diz: eu vi. E aí já viu, né? Aí o irmão mais velho vai chantagear. Aí todas as vezes que o pai e a mãe pediam um favor para a filha mais velha, a filha falava assim, ó: não, mãe,
o João vai fazer. E quando o João pensava em reclamar, olha como que ele olhava para o João. Você lembra, né? Aí o João vai e tinha que fazer. Depois de muito tempo nessa chantagem, porque a gente não aguenta segurar certas coisas a vida toda. Aí o João foi, desabafou. Chegou no pai, na mãe, ó pai, ó, aquele cachorro que morreu, não foi de morte, de outra coisa, foi eu que matei. Fui eu. E aí o pai sorriu, pôs aquele menino no colo, o filho, olhou para ele e falou assim, eu sei, eu vi também o dia que você matou, eu já sabia. Você não precisa ficar segurando esse erro que você cometeu. Eu vi que foi você que matou. Sabe qual que é o nosso grande problema em relação à mensagem da cruz hoje? A cruz conhece todos os nossos pecados. Jesus, quando foi morrer por nós, sabia todos os nossos defeitos. A Bíblia diz que Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Antes de tudo existir, Ele já tinha te escolhido. Então o nosso grande problema, e por que nós não aceitamos essa mensagem da cruz como ela deve ser aceita, é que nós achamos que estamos escondendo algum pecado de Jesus. Mas quando Ele morreu por nós na cruz, Ele pegou no geral todos os nossos erros e pecados, até aqueles que nós ainda iríamos cometer futuramente. Jogou tudo no pacote e disse, vai, pode bater o martelo. Vai, pode furar as minhas mãos, vai, pode furar os meus pés, pode me chicotear, até as minhas costelas aparecerem a modo visível. Podem colocar essa coroa em mim. E eu quero terminar com uma frase que diz assim: a única coisa que você tinha para contribuir com a obra que Jesus fez na cruz era com o seu próprio pecado. Você não tinha nada para entregar para Jesus. Você não tinha nada para fazer essa obra acontecer de forma melhor ou pior. A única coisa que você tinha para apresentar diante deste momento era o seu próprio pecado. Era a sua vida pecaminosa. Era a única coisa que você tinha. E Jesus pegou essa sua contribuição, que é sim algo ruim, mas fez dela uma chance para que você passasse a dar a Ele prioridade, para que você passasse a se sentir liberto, para que você fosse hoje transformado, regenerado, reconciliado, justificado pelo sangue de Jesus. Eu quero que você fique de pé agora.